E sejam bem-vindos a mais um episódio do Personal Fitcast, o podcast onde a gente fala sobre o mundo fitness, musculação e saúde. Esse episódio ele é o último da primeira temporada e se você quiser assistir os outros episódios, todos estão no nosso canal no YouTube. E esse episódio a gente quer fazer um agradecimento mais do que especial a todos os nossos parceiros, patrocinadores que acreditaram no nosso projeto e estão aqui com a gente. A Pacer Academia, a maior rede de academia do interior paulista aqui de Ribeirão Preto. Temos 10 unidades aqui na nossa região. Temos a Eleve Estética, Farmatrix, farmácia de manipulação. Os meninos da Dom Johnny, que deixaram eu e o Léo bonitão aqui para vir aqui gravar o episódio. Sem eles nada disso seria possível. Nós temos também a Golden Beach Arena, a maior arena de beach tennis de Cuiabá. Muito obrigado aí por acreditar no nosso projeto. Temos a Extreme Camisetas. Pô, Rodrigão, muito obrigado aí pela parceria. Melhor loja de camisetas e artigos esportivos aqui de Ribeirão Preto também. Ficou faltando alguém? Não. É isso, muito obrigado. Esperamos vocês na segunda temporada. Pessoal, esse episódio aqui, ele é mais um bate-papo onde a gente vai falar sobre musculação, mais especificamente, tanto do lado do aluno, que aí eu entro aqui nessa categoria, quanto do lado do profissional de educação física. Então, tô aqui eu, um Hellis mortal, no meio de duas lendas aqui do mundo da educação física. E que a gente pagou o almoço, né? Certeza. Eu queria mais puxar um assunto que eu acho que é uma curiosidade, uma dúvida muito frequente de quem está começando. Vamos pensar aqui em um iniciante, alguém que quer começar a treinar, começar a frequentar uma academia. Me expliquem aqui, falem como se eu fosse um iniciante, qual que é o passo a passo, quais são as principais diferenças, o que um iniciante precisa ficar atento na hora de encontrar um bom profissional e entender a diferença das academias. Me fala um pouco sobre isso. Quando a gente fala de academia, a gente está pensando na forma mais simples de sistematizar o exercício. Então a gente já veio trazendo esse tópico, então atividade física é tudo aquilo que a gente tem um gasto calórico fazendo. Igual então, a gente falou no primeiro episódio, isso, né? Sim. E exercício físico, um treino, é uma sequência de atividades sistematizadas com um final claro. Então eu quero um momento de performance, uma manutenção da saúde. Então eu sistematizo, faço várias séries, uma sequência de acordo com o objetivo final para que isso aconteça. Então essa é a diferença de atividade e de exercício. Quando a gente acessa uma academia, a gente passa a ter um ambiente controlado com um profissional responsável assinando. Por lei, a gente precisa, hoje em dia a gente precisa de um profissional responsável presente durante todo o horário de funcionamento de uma academia, de uma clínica, de um centro de treinamento, qualquer um que seja, qualquer um desses lugares. Então, assim que você adere a um desses serviços, você passa a ter uma estrutura voltada para essa finalidade e suporte profissional, indiferente do nível. Então, você praticar atividade física, excelente. A academia é uma forma simples de você otimizar esse processo. E aí a gente tem vários tipos de academias. A gente tem estúdios, a gente tem academias de rede, low cost, a gente tem academias um pouco mais elitizadas, ali com estruturas um pouco mais confortáveis, com um pouco mais de luxo. E a gente tem centros de treinamento, que aí é voltado para treinamentos mais intensos, mais direcionados à modalidade final. Então, eu um sempre pouquinho diferente. quis entender a diferença do CT, de uma academia. Isso, hoje em dia a tendência é o domínio das low costs, né? Hoje a gente tem, graças a Deus que isso aconteceu, né? A gente tem as academias de custo baixo, que populariza mais a atividade, né? O exercício físico, como o Léo colocou, o exercício físico que a gente consegue controlar o que está sendo feito, o que está sendo aplicado, baseado na resposta da pessoa, do indivíduo em si, né? Isso tem que ficar muito claro. Eu de novo vamos bater nessa pauta para a gente poder entender. Academia é onde eu consigo otimizar isso, onde eu consigo quantificar isso. O jogar futebol uma vez até 2 vezes na semana não caracteriza que você faz um trabalho que te tira do sedentarismo. Tá? Caminhar com o cachorro também não. O cachorro vai ficar muito bem condicionado. O cachorro vai ficar. Mas enfim, as low costs hoje, ela populariza, né, vamos dizer assim, a atividade física, o exercício físico em si,
E isso permite que mais pessoas tenham acesso a bons espaços de treinamento. Essas academias, elas vêm com uma proposta de bons equipamentos, né? E aí, obviamente, você tem profissionais que prestam serviços ali, que você pode contratar um profissional, enfim, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Como o Léo falou, a gente tem uma academia um pouco mais elitizada, então, ou seja, a gente tem para todo o público. Eu cheguei na cidade, qual o melhor lugar que o meu dinheiro pode pagar? Você tem esse lugar. Eu cheguei na cidade, eu não tenho muita grana com isso, mas eu preciso fazer, eu também tenho esse lugar. Então, assim, a gente tem para todos os públicos, né? E aí vai do perfil e tal. Uma dica que eu dou é que se você vai começar a iniciar, como você colocou, Rico, um iniciante, procure criar dispositivos que facilitam essa vida. Academia perto de casa ou perto do trabalho. Tá? Nada que complique. De repente você sair do trabalho e já ir para a academia, obviamente, tem todo um aporte nutricional aí, preparação, pode te ajudar muito a não falhar nesse projeto, né? Então, academia de fácil acesso, que caiba no seu bolso, que tem uma população ali que você se identifica, de repente alguns profissionais ali que você se identifica também, enfim. Procure dispositivos, né, que facilitem a sua vida, porque a gente sabe que não é fácil, né? É uma vida corrida, é o dia todo trabalhando, problemas surgem, né? De repente o dia tá legal e surge um puta pepino e você fala, nossa, não vai dar pra ir na academia hoje e tal. Então, facilitar esse processo para você te ajuda a ser mais fiel ao seu programa de treinamento. Então, assim, eu sou super adepto, acho que foi uma coisa fantástica, aconteceu uma mudança, o mercado teve uma releitura no segmento de fitness, de academia, de gym, de ginásio, né? E isso foi muito bom para a população ganhou muito, e também profissionais da nossa área, né, Léo, os educadores físicos que trabalham como personal, também ganharam mais espaço para ganhou mais espaço para trabalhar, né? Então a gente tem para todo mundo, todo público vai encontrar um lugar para treinar de acordo com o teu perfil tranquilamente. Não é mais desculpa para não treinar. Uma das coisas que eu volto a repetir, quando você procura um espaço desse, você está procurando a orientação profissional. E aí vem um outro tema que a gente vai aprofundar agora. Eu ia falar exatamente sobre isso. Nem sempre a estrutura está ligada a um bom serviço. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que nós somos super a favor, quanto mais academias, né, para a população melhor, mas também somos profissionais da área e precisamos defender isso, porque a nossa vida se passa por aí. Eu e o Léo hoje nós nos sustentamos fazendo exatamente isso. Então, nós somos agentes da nossa área. Então, nem sempre uma boa estrutura está relacionada com um bom atendimento. Às vezes a academia, né, uma rede, tem uma puta de uma estrutura, e, no entanto, não tem um profissional, né, que consegue entregar a resposta que realmente o indivíduo precisa. Em contrapartida, você encontra isso às vezes num estúdio pequenininho. Em contrapartida, você encontra isso num estúdio pequeno, simples, ou numa academia menor, básico. Tal, enfim. Então, não vá se iludindo pela a estrutura, né? É um erro comum. Uma opção que as low costs criaram é a gente ter acesso a essa estrutura de excelência, porque todas elas obrigatoriamente devem ter uma estrutura muito boa, então um ambiente climatizado, música, limpeza, toda a ambientação ela é pensada, senão a empresa ela não está classificada nesse tipo de categoria. Claro. E os equipamentos são sempre de ponta, boa manutenção, uma ergonomia agradável, um estofado de qualidade. Então, você consegue ter o alto nível da estrutura a um preço justo, que são as low costs, e caso você venha a sentir falta de orientação, hoje em dia está bem democratizado. Você pode contratar um personal para estar contigo presencialmente ou online. Então a gente tem essa liberdade. E o que é um personal online? O que é um personal presencial? O personal é aquele cara que está só do seu lado? Não, o personal é um instrutor, é um orientador que vai estar contigo para te explicar e te orientar quanto ao que você deve fazer. Ele está sistematizando a sua tarefa e te orientando, te acompanhando passo a passo. O que é o diferencial do presencial para o online? O feeling muito rápido. Então, se eu vejo que você desviou um pouco, desmotivou, eu consigo estar te auxiliando. Do contrário, é exatamente igual o planejamento que eu traço para um atendimento presencial quanto para online. Não é porque não vai ser diferente, não é porque online eu tô ali porque é presencial. Exatamente. Que você vai sair fazendo burpees e dando cambalhota. Não é o caso. O planejamento é o mesmo. A diferença é que em um você olha sozinho
porque você às vezes tem uma autonomia maior para estar realizando. E nesse eu acompanho você, eu te oriento, te ajusto a máquina, vou te explicando, o processo pedagógico ele é mais acelerado, porque eu estou contigo explicando, ajusta a máquina, aqui no quarto, quinto, regulagem. Que funciona online é fato. E até a gente teve um exemplo maravilhoso que foi com a Tigra, no último episódio que a gente gravou. A treinadora dela é online, a gente descobriu de alto rendimento com treinador online. Exato, a gente descobriu que uma atleta de altíssimo rendimento tem uma treinadora que nem mora nesse estado, mora em outro estado. Isso é um excelente exemplo de que realmente funciona. Uma coisa que eu vejo muito é as pessoas, vou começar a treinar para fazer uma avaliação. Vou começar a treinar para começar online. Então as pessoas elas fazem totalmente o errado para se preparar para aprender, para se preparar para ter a primeira noção. E puxa. Então, vou me preparar para me avaliar. Não, a gente te avalia para entender o que você é e como trabalhar. Vou me preparar para começar um treinamento personalizado, porque é mais pesado. Não, ele é mais orientado, ele é mais eficiente. Essa sua preparação ela é muito mais difícil do que começando já com orientação. Então é diferente. A questão da escolha do profissional é interessante. Veja bem, a gente não pode interpretar que você está pagando 1 hora para o cara te acompanhar. Não é isso. Se você tem essa finalidade, o teu profissional ele te orienta com essa finalidade, está tudo errado. Você você contrata um profissional e paga o valor dele, na verdade, antes de começar a tua aula, ele já trabalhou muito no teu caso. Provavelmente um bom profissional, ele vai te avaliar, porque eu tenho uma frase que eu uso há muitos anos, inclusive na minha época de professor acadêmico. Quem não avalia, não prescreve, copia. Não tem como você prescrever um treinamento sem avaliar o indivíduo, sem saber para quem você está fazendo isso. Senão ficaria muito fácil. Vai na internet, pega um treinamento, um modelo de treinamento e passa para todo mundo. Né? É conhecer para atender. Não, você precisa conhecer o indivíduo. Não importa o tamanho da tua experiência. Você precisa conhecer o indivíduo. É uma outra pessoa, é um outro ser com necessidades totalmente específicas ali, com objetivos que muitas vezes não condiz com os outros. Então, primeira coisa, ele vai fazer uma boa avaliação em você. Daquela avaliação, somado junto aos seus objetivos e a realidade, o alinhamento da resposta fisiológica, porque muitas vezes, eu já peguei várias vezes, a menina chega para mim, ela me tira lá uma modelo de capa de revista e fala, professor, eu quero ficar igual. Não é bem assim, a gente tem aí um limite, né, da estrutura morfológica. Então, vai ficar com um corpo ótimo, mas daquele jeito não, porque não tem a mesma estrutura. Às vezes não. Então, às vezes não tem. Então, você precisa alinhar isso com o seu aluno. Dizer, olha, você fica assim, não tá bom? Olha só que legal. Né? É diferente, mas é bacana. Tá? E aí você alinhou isso, pronto, montei um programa. Funciona assim, avaliei, alinhei expectativa com realidade, vou pensar na periodização, só aí vai nascer uma planilha de treinamento. Olha os passos. Quer dizer, o personal, né, o treinador, ele trabalhou tudo isso antes para chegar a ter uma ficha pronta para te acompanhar. Então, o que ele faz, na verdade, quando ele está com você? Ele acompanha você para que você execute aquilo que ele já trabalhou da melhor maneira possível. Sim. Então, até esse ponto, independente se ele é online, independente se ele é presencial, ele vai fazer, um bom profissional, ele vai fazer esse trabalho. Certo? Agora, se esse trabalho vai ser entregue presencial ou online, aí são questões, depende, né, de várias coisas. Então, que fique muito bem claro isso. Quando você pensa em contratar um personal trainer, primeiro, personal trainer, não é 2, 3, 4 dando aula. Isso não é personal, isso é treino meio que individualizado, porque personal é você e o aluno, senão vamos dar outro nome para esse negócio. Não vamos inventar coisas que não existem. Então, se eu tenho meu aluno, eu dou aula para ele, personal trainer. Eu atendo em grupo. Ótimo, bacana, não tem problema, mas não chame isso de personal. Tá? Não chame isso de personal. O personal existe justamente para que você dê uma atenção o máximo possível para aquela situação. Né? Aí você coloca 4, 5, 6 pessoas para treinar ali, ok, você está fazendo um treinamento personalizado, não estou dizendo isso, mas já não é a mesma coisa, senão não faz sentido. Não faz sentido algum você pagar um personal para tomar conta de você, sendo que você pode entrar no grupo, sendo vai ficar mais barato, tal, não teria você coerência. Você tá aqui, o personal está lá do outro lado. Tá atendendo lá, enfim. Então, não tem problema nenhum, grupos, os smart groups, né? Fantástico, maravilhoso, mas não é personal. Então, você que contrata um personal que te dá aula em grupo, não, você está contratando um profissional capacitado, com certeza, que te atende, te entrega um bom trabalho, mas você não tem um personal trainer, você tem um treinador, né? Banalizou-se muito esse nome personal trainer. Primeiro que a gente nem deveria usar, né? Porque é um nome em inglês, treinador pessoal, mas enfim, isso é o de menos.
Então, assim, há muita fator além de você estar ali acompanhando. Se você contratou um profissional, porque você, que eu já falei isso antes aqui, hein? Se você contratou um profissional esperando porque ele vai te acompanhar ali e tal, e tá dependendo totalmente da hora que ele tá com você, você pode chamar o teu amigo para treinar com você com experiência, treino, né? Que ele vai te dar o mesmo resultado. Sim. Se o que você precisa é compromisso externo, né? Uma pessoa te esperando. Chama o seu amigo para treinar com você que vai ter o mesmo resultado. Não, você contrata um profissional, ele vai muito além daquilo que conhecimento comum do praticante vai. Se é um adolescente em formação, ele sabe o que é uma diáfise, crescimento de diáfise, epífise, expansão, qual o tipo de estímulo que ele pode dar para ajudar no crescimento e não machucar esse desenvolvimento. Então, adolescente, criança quer trabalhar, vai contratar um profissional para fazer isso, porque ele vai conseguir dosar. E criança e adolescente pode treinar? Pode. Deve treinar. Eu acho engraçado isso. Veja bem, você pega um garoto de 12 anos, não pode fazer musculação. Muitos profissionais, inclusive da área, não pode fazer musculação. Tá, por que não? Então ele não pode jogar bola e ele não pode fazer judô, porque qual que dá mais impacto? Ele fazer uma aula de musculação com orientação com um profissional que está ali com uma carga leve só para estimular o desenvolvimento dele, ou ele receber uma entrada, uma pancada no futebol? O que vai lesionar mais essa criança? Claro que com uma ressalva. Tem pais que colocam a criança numa academia com 300 pessoas, um profissional, e essa criança exatamente, é horário de folga. Isso também é errado. Exatamente. A gente não consegue deixar uma criança com 5% da atenção de um profissional num ambiente onde tem máquinas extremamente pesadas, onde pode acontecer de tudo. É mais controlado, só que a supervisão não deixa de ser não te torna dispensável. Sempre que a gente distribui a atenção... Nem o adulto, né, a gente aconselha, não é nem culpa do profissional, é humanamente impossível ele dar conta de uma sala de musculação inteira. O problema da criança... O profissional que está ali, né? Agora você imagina uma criança que demanda uma necessidade, um controle de carga muito maior. Então, assim, criança deve treinar. Hoje os estudos mostram isso, né? Obviamente com acompanhamento. O idoso, né, a musculação é vida. Eu falo isso, musculação é vida. Então o idoso deve treinar. Agora você vai deixar um idoso que nunca entrou principalmente o pessoal da geração mais antiga, que nunca entrou numa academia, ele olha para aquilo tudo, primeiro que ele não entende nada, né? Aquele molecada fazendo força, tal. Se ele não tiver um profissional que dá... Eu tenho alunos de 60 anos, estão super bem, que treinam musculação, que é uma graça, senhoras, senhores, é uma graça. Mas tem o meu suporte, não se sente desconfortável na sala de aula. Chega ali, eu meio que, olha, vou revezar aqui, vou usar o aparelho, então o molecão grandão já não fica ali atrapalhando. A gente orienta, tem todo um programa de treinamento voltado para aquele indivíduo, aquele idoso que não é uma pessoa de 30 anos, enfim. Mas é muito mais a adaptação dele, o conforto dele na academia. Por quê? Porque, infelizmente, as academias não são pensadas para todo mundo. Você entra numa academia hoje, o que você vê? Você vê o cara treinando lá musculação, você vê a mocinha, né, querendo melhorar o shape, o bumbum e tal, mas cadê o vovô, a vovó? É uma minoria, é algo meio insignificante. A gente não tem esses idosos? Onde estão esses idosos? Onde está o seu avô, sua avó, o seu tio, seu pai, sua mãe? E a gente está respondendo elucidando algumas coisas, que a criança ela pode treinar, até deve. Só que desde que esse horário não seja um horário que os pais estão tirando umas férias da criança e jogando em qualquer academia. É um cuidado. Exatamente. Da mesma forma o idoso. O médico pede para o idoso caminhar ou então ficar na água por conta de impacto. Muitas vezes é justamente o contrário. Muitas vezes o médico, ele não tendo o conhecimento específico, tira a intensidade da atividade do idoso e é o que justamente ele estava demandando. É justamente o que ele precisa. Se o idoso não fazia nada e passar a caminhar, eu bato palmas. Sim. Só que aquilo não vai suprir muitas vezes a necessidade. Tirou parcialmente do sedentarismo, isso é excelente. Só que a gente tem que ter um estímulo tensional, ali, uma sobrecarga que faça com que esse idoso evolua, com que esse idoso diminua o quadro de dor, que esse idoso passe por um quando você pega adaptativo. Quando você pega um idoso que ele está na academia com a gente, né, o que ele vai fazer? Automaticamente ele já tem toda uma estrutura, um programa de treinamento pensado para ele, a execução do movimento ali de acordo, então ele vai ajudar. Só que muito mais que isso, é os papos que você tem com esse indivíduo, né, que são conversas progressivas no sentido de melhorar a qualidade de vida dele, porque ele traz hábitos muito essa geração mais ali, muito raizada, muito difícil. Por exemplo, eu já tive alunas que tinham dificuldade, por quê? Porque ela me falou, professor, eu não consigo me sentir confortável, senhora já, a gente tem que respeitar isso, eu não consigo me sentir confortável com roupa de ginástica.
Falei, não, faz o seguinte, bota uma calça de leg por baixo e bota uma saia por cima e vamos treinar, bota um tênis e vamos treinar, o importante é você estar aqui. Pô, ela fez, se sentiu super bem, ficou até elegante, uma senhora ali, ela falou, meu, e tudo bem, e vamos lá. Então essa pessoa, ela se sente amparada, né? Ela se sente apta a estar naquele ambiente, né? E aí o que acontece? Quem que faz essa intervenção é o profissional. Esse profissional tem que estar com essa base. Então, pelo amor de Deus, lógico, é importante a gente pensar no abdominalzinho da menina, no bumbum da menina, lógico, mas é muito mais além do que isso, né? Nós somos promotores de saúde e qualidade de vida. Ah, mas César, você falou que você trabalha com alto rendimento. Sim, mas se a vovozinha precisar de mim, eu vou trabalhar com ela, né? Eu vou melhorar a vida dela. Uma coisa é, quando a gente fala de alto rendimento, a gente está trabalhando com necessidades específicas, detalhes muito finos, que quando a gente traz a um nível muito mais baixo, é muito mais fácil de atender. Qualquer um atende uma pessoa saudável iniciante. Poucas pessoas atendem a níveis mais específicos de atividade. Então, não quer dizer que você trabalhando com rendimento, você não consiga atender a mãe do seu aluno que ela precisa de uma atenção. A gente até já conversou sobre isso, só para deixar isso... basicamente assim, ó, eu acredito muito no profissional se especializar numa determinada área, tá? Eu acho que quando você atira para todo lado, você acaba não acertando nada. Então, se você se capacita, olha, eu vou trabalhar com populações especiais. Quem que são? Os idosos, gestante, pré e pós-cirúrgico e tal. Cara, o cara defende uma linha, ele tem uma abordagem de trabalho. Eu vou trabalhar com um cara que quer desenvolver a musculatura, quer trabalhar hipertrofia e tal. Ok, então, né, trabalha, se aprofunda nisso, porque existe um campo de estudo em cada área dessa que você passa a vida estudando, né, e cada vez a coisa, como a gente já comentou, cada vez a coisa vai ficando mais minuciosa, né. Então, assim, precisa se quebrar o paradigma das pessoas, uma coisa que me preocupa, né, me deixa até um pouco irritado. É você acreditar que você está confundindo um parceiro de treino com um profissional. Infelizmente, como todas as áreas, infelizmente, a gente tem profissionais bons e profissionais não tão bons, né? Profissionais que se atualizam, profissionais que estudam, profissionais que gostam do que faz, outros profissionais que não fazem, enfim. Só que, infelizmente, o indivíduo ele não tem essa percepção tão aguçada. Então, ele pega um profissional lá que não tem essas abordagens, que são básicas do nosso entendimento. Eu e o Léo, o que a gente faz? Eu avalio, eu alinho, eu monto o planejamento, eu monto o treinamento e aí eu vou acompanhar, eu vou entregar. Então é uma sequência. Eu acho interessante, por exemplo, vamos ver se o Léo concorda comigo, eu não dou aula experimental. Eu ia falar isso agora, estava aqui. Ó. Eu não dou mais aula experimental. Por quê? Né? Já aconteceu de eu fazer isso no passado? Já, né? A gente vai atualizando. É um instrumento comercial muito válido. Mas não dá, porque se você oferece uma aula experimental, mas tudo bem que essa aula vai ser só uma passagem, 2 exercícios para cada grupo muscular, só para adaptar. Não existe isso. O cara precisa primeiro entender o que ele tem ali na mão para ele poder trabalhar. Não existe aula experimental. Se você vai dar uma aula experimental, a pessoa pergunta assim, posso aumentar o peso? O que você responde? Pode? Pode. Não pode porque não pode. A pessoa levanta 100 quilos, você acabou de colocar ela com 35. Posso aumentar o peso? Não pode. Não sei onde que essa pessoa vai, realmente não exatamente, pode. Já caiu por terra. Então tudo que a gente está falando aqui, se você... Olha só, o profissional faz tudo isso. Se ele dá uma aula experimental... não, mas a minha aula é mais adaptativa. Cara, não existe. Me desculpa, não existe isso. Ele está quebrando, ele está colocando por terra tudo aquilo que ele está pregando. Então, então não precisa avaliar, você está me dando uma aula, você está me dando 1 hora de aula só para eu conhecer a academia. Dá uma volta com ele na academia. Mostra a academia para ele. Conversa com ele para ele te conhecer, mas dar uma aula experimental, não, eu realmente não gosto, tá? Cada um faz aquilo que da sua estratégia de venda como vai. Estou dizendo a minha, eu não dou aula experimental, acho errado, né? Precisa deixar claro pro cliente, né, pro teu aluno, que, olha, você está contratando um profissional e as etapas que eu vou passar por você seguem por aqui. Até a gente começar a trabalhar, cara, eu vou trabalhar umas 3, 4 horas no teu caso, para você poder ir para a sala de musculação comigo para poder te dar aula. Tá? Eu preciso saber quem você é. É uma situação onde a gente, hoje em dia a pessoa te procura pela rede social, ela te contrata, ela te paga, você já passa algumas horas sem nunca ter visto a pessoa já trabalhando no caso dela, para quando você apertar a mão dela pela primeira vez, você já ter toda uma expectativa do que você vai entregar para essa pessoa. Porque você já fez uma anamnese, você já viu fotos dessa pessoa, você já sabe sobre se ela tem desvios posturais, se ela tem lesões, como que é o histórico de atividade dela, como que é a rotina de trabalho. Ela programei uma rotina de 2 horas de treino, a pessoa tem 45 minutos livre.
caiu por terra. Então, se você não conhece a pessoa, como que você aperta a mão dela e fala assim, ó, vamos começar o teu treino? Não, vamos começar aqui, vamos passear pela academia. Vou te apresentar aqui, vamos balançar uns pesos e tá tudo certo. Exato. Então, nunca fiz aula, por quê? Eu falei assim, eu vou te apresentar o quê? Você vai me perguntar uma coisa, eu não vou saber, não porque eu não sei. Pessoa, enfim. Porque pra você pode ser que sim, pode ser que não. É lógico que vai ter gente que pode concordar, principalmente profissionais da área, pode discordar. Tranquilo, não precisa concordar com a gente não. Tá? Eu tenho 21 anos de profissão. E eu já tomei muito na cabeça, já fiz muita coisa errada. Se quiserem me ouvir, fique à vontade. Se não quiser também fique à vontade. Mas o que acontece é o seguinte, o que a gente precisa deixar muito claro é isso. Quando eu contrato um personal, né, um profissional para cuidar de mim, eu preciso saber quem é esse profissional que eu estou contratando. Sim. Se for o caso, converse com algum cliente dele. Perfeito. Os meus clientes basicamente vêm por indicação. Eu quase não faço propaganda, né? Vou até porque também, eu acho que Deus, nem você tem agenda também, né, Léo? Ô César, que bom que você tocou nesse assunto, que agora eu vou trazer uma informação, dados para vocês. Um novo cliente, um cliente que não te conhece, um novo mesmo, do zero, ele custa até 5 vezes mais do que um cliente recorrente que está recomprando de você. No caso do profissional de educação física, do personal trainer, como que a gente pode interpretar essa informação? A gente pode interpretar que tudo que você gasta para adquirir um novo aluno, se você entrega um serviço de qualidade, um serviço que tem valor, ele vai te trazer indicações onde você não vai pagar nada. Sim, ou um custo mais baixo ou um custo zero. Esse é o ponto que eu queria chegar. E agora eu vou fazer só um questionamento para vocês, já que a gente saiu um pouco do lado do aluno e viu que realmente a assessoria online, o treino online, ele funciona. Sim. Agora, pensando no lado do profissional de educação física, quais são as melhores práticas para o profissional se diferenciar e entregar esse valor e conseguir construir essa conexão com os clientes e trazer novos clientes através de indicação? Como que vocês veem isso? Cara, eu defendo, primeira coisa, se especializar. Volto a dizer, você não tem que ser bom em tudo. Você precisa focar no que você vai fazer. Pega a tua população que você quer trabalhar, foca em cima, estuda pra caramba aquilo, desossa livros. Hoje em dia a informação é muito fácil. Você precisa filtrar. Você tem muita informação, muita gente boa na internet dando até cursos gratuitos, né? Então, se você não se capacita é porque você é um desinteressado, né? Não tem desculpa para isso. Agora, se especializar numa determinada área, esse eu acho que é o ponto, tá? E aprender a entender o seguinte, se você não é especializado em atender um determinado perfil, se você pegar para atender, você vai fazer merda. E vai prejudicar a tua carreira. É isso que eu ia porque te você não vai perguntar. entregar um bom trabalho, Quando você não vai conseguir um marketing, né, que a gente chama aí, pode falar um marketing interno da empresa dele, né, de indicação. Sim. Ele vai falar, poxa, ele vai ferrar com tudo. O que é pior, se esse cara não teve uma experiência com outros profissionais, ele vai achar que todo profissional é igual. Sim. Todo mundo é assim, esse negócio de personal é essa conversa. Em perspectiva e falar assim, meu Deus, eu perdi tempo da minha vida. Nossa, paguei lá e o cara, porra... E é isso que eu ia te perguntar. Quando você diz em especialização, se especializar em uma área, você quer dizer em um nicho específico, né? Por exemplo, só mulheres, só... Você pode optar por isso, eu acho válido. Existe eu não me lembro agora o nome, mas existe um empreendimento, vamos dizer assim, que o cara colocou, ele abriu, eu acho que foi em São Paulo que eu vi isso. O cara abriu e disse o seguinte, olha, para treinar aqui no meu espaço, a regra tem que ter acima de 50 anos. Por quê? Porque ele quer focar o pessoal da terceira idade. Que é um ambiente confortável. Super válido. O cara aprofundou o conhecimento dele nisso. E tem público. Selecionou a população. Então, quer dizer, todo mundo que vai lá está mais ou menos na mesma faixa etária. Né? Lógico, isso é uma utopia, não é? Mas um profissional que de repente quer dar um nicho, um segmento, ele pode, como você falou, vou fazer... A gente até teve academia só de mulheres e tal, né? Então pode. Mas assim, quando a gente falar de treinamento, o treinamento é um negócio muito vasto. Eu treino um cara para jogar bolinha de gude, eu treino um cara para disputar um Ironman, para fazer um palco de bodybuilder, para disputar, entendeu? Então treinamento é algo muito abrangente. Quando eu falo, eu trabalho com treinamento, pra quê? Aí fala, para mulheres. Não, para quê? Pra quê? Agora, para diabetes, ok. Tá. Não, eu trabalho com treinamento para diabético. Porra, legal, é complexo. Eu trabalho com treinamento para bodybuilder. Porra, é uma pegada diferente. Eu trabalho com treinamento para corrida. Então a palavra treinamento fica muito assim. Então quando eu falo se especializar primeiramente em treinamento, né? O cara tem que saber prescrever treinamento para o segmento que ele quer atuar. Tá? Então essa é uma dica que... E direcionar toda a energia
em atingir esse cara, público vai fundo, específico, né? Vai fundo. Por quê? Porque assim, igual a você, naquele, eu resolvi trabalhar com diabetes. Cara, tem porrada de gente que tá fazendo isso e faz muito bem. Se você não for bom, você não vai se destacar. E outra coisa, uma coisa que assim que eu estava concluindo a graduação, eu tinha um medo eu gostava de atender determinadas pessoas, eu tinha medo que essas pessoas não aparecessem para treinar comigo. Então, num primeiro momento, às vezes aquela massa não fica muito homogênea. Então, tem um certo perfil de aluno, você vai experimentando. Você precisa trabalhar, né? Você precisa render. trabalhar. Então, às vezes, você meio que abre a mão para tudo, né? Sim. E assim. a partir de determinado momento, você sente que só as pessoas que já entendem, então, tipo assim, você treina um treinamento um pouco mais forte, mais sério, sem muita conversa e a pessoa ela entrou ali porque ela quer otimizar o processo de treinamento dela, ela quer treinar. Ela não vai procurar o cara que está ali na esteira, abraçado com a esteira, conversando com a senhorinha faz 45 minutos. Ele vai procurar o cara que está ali treinando, contabilizando série, intervalo, orientando, ajustando, fazendo progressão de carga. Então, a partir de determinado ponto, as pessoas que você quer atingir começam a te procurar, porque você começa a atuar dentro de um nicho. Quando você é generalista, não tem a quem indicar. Fala assim, eu quero alguém para diástase abdominal. Tem uma sequência de profissionais que trabalham com isso. Vai vir uma luzinha na cabeça na hora. Você é generalista, fala assim, pode ser que ele saiba, ele faz tudo, mas esse cara aqui é a referência. Esse é o cara. Esse vai te dar resultado, né? Qualquer pessoa vai automaticamente. Ela não vai nesse aqui porque ele é barbudo. Ele vai em você. Exato. Ninguém contrata, pelo menos eu acho que não, né? Pela cor dos olhos, né? Então, assim, é um mercado totalmente promissor, compensador. Tudo que eu tenho, não é muito, mas tudo que eu tenho veio da educação física, veio do meu trabalho como personal trainer, como treinador. Lógico, já dei aula em faculdade, já dei consultoria, já dei mentoria, tudo isso compõe, mas tudo dentro do segmento. Eu tenho até dificuldade de pensar fora da caixinha, sabe? Eu sou meio que preso nisso. É uma coisa que eu amo fazer, adoro. E como eu falei, não sei nada, sabe? São anos trabalhando nisso e não sei nada. Por quê? Porque a evolução é muito grande, é muito galopante. Agora, puxa vida, às vezes eu fico assim, tenho muitos anos como personal trainer. A minha vida gira em torno disso, o meu sustento vem disso. Eu vejo alguns colegas fazendo algumas coisas assim, a gente tem muita a coisa circense dentro da academia, né? Alguns movimentos que você olha e você fala, qual será a finalidade disso? E se você perguntar... Né? Não vou nem perguntar, porque... eu não vou nem perguntar, eu tenho medo da resposta. Eu tenho medo da resposta. Então, assim, sabe, cara, principalmente na musculação, eu sou defensor do seguinte, musculação não é criatividade. Musculação é fazer o básico, saber o que está fazendo. E é uma atividade monótona, sim. Então não adianta você colocar elastiquinho e ficar andando que nem caranguejo para lá e para cá com todo mundo. Se o cara não tem um problema que você precisa trabalhar especificamente isso, e eu acredito que você não tenha 20 alunos, e os 20 alunos têm o mesmo problema e você quer fazer... Não faz sentido, sabe? Então... Não faz sentido fazer leg press de ladinho. Não faz sentido para mim. Você tem uma máquina que te propicia toda a estabilidade para você fazer o máximo de agressão dentro do rompimento muscular, que é o que a gente busca na musculação, né? Microlesão, rompimento muscular, tal. O músculo contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Se você... algumas conversas assim, se você pega aqui, aí você, poxa, a gente está falando de um nível muito alto. Os meros mortais não passa por aí. Então dá segurança para a pessoa, faz o básico que vai dar certo, não inventa modinha, não musculação não é imaginação. Eu vou colocar esse exercício mirabolante, porque aí meu aluno vai ver que a minha aula é totalmente... Não é assim que se cria a diferenciação. Não passa né? por aí, não passa por aí. A gente pode colocar assim, musculação é sim uma atividade monótona, que é divertimento, vai no cinema, que é variedade, vai ver notícia. Exatamente. Agora, a gente, né? na musculação, você abaixar 3 centímetros do seu pé muda a ativação do trabalho da tua musculatura, assim como a velocidade que você desce, que você sobe, o tempo que você gasta na série, a velocidade, a potência que você emprega na subida ou na descida, se você vai fazer apenas uma das duas fases, se você vai fazer trabalhos isométricos e você às vezes nem precisou mudar a posição do seu pé. Então, dentro disso, a gente já teve 7 treinos diferentes com a pessoa fazendo o mesmo movimento. Agora, se você precisa colocar a pessoa de lado para empurrar o leg press, você já descartou 750 possibilidades que você tinha de otimizar o treinamento dessa pessoa com segurança para ela achar diferente e divertido. Eu não sei você, Léo, mas eu às vezes observo, veja bem, sem julgamentos, a gente só observa, não vou nem falar de profissional. A gente está abordando profissional por quê? Porque a gente está falando da escolha do profissional. Sim. Né? Então, assim... Eu sempre sou da opinião que o barato sai caro, né? O barato sai caro. Cara, se atualizar não é barato. Um profissional, para ele se manter atualizado, ele gasta dinheiro, ele investe nele. Se ele cobra muito barato de você, como é que ele tira dinheiro para sobreviver e ainda se atualizar?
Pô, tudo bem, a gente tem grandes informações na internet, mas pô, eu gosto de ler, eu compro livros. Eu tenho livros lá, né, que, nossa, parece uma bíblia, mas eu gosto, né? Isso é caro, não é barato. Tá? Às vezes participar de algum simpósio, né? Participar de algumas feiras, para ver tendência do mercado e tal. Conversar com outros profissionais, ficar horas ali conversando sobre algum caso, né? Algum case de que o cara tá vivendo para você aprender alguma coisa e tal. Tudo isso faz parte da atualização desse profissional. Então desconfie, você está entregando o bem mais precioso que você tem, que é o seu corpo, para um cara cuidar. E você não está preocupado quem é esse profissional? E é isso que você eu ia se preocupa falar. com o cara que corta teu cabelo, se ele é bom ou se ele é ruim, mas você não se preocupa com o cara que cuida do seu corpo. Sim. E falando de custo, se o cara recebe um custo tão baixo que ele precisa trabalhar todas as horas que ele tem disponível, que hora que ele vai se atualizar para te entregar o melhor trabalho que ele pode? Exato. Então, assim, a gestão desse profissional faz ele ser ruim ou bom. Quando eu falo ruim e bom, bem ao pé da palavra, da expressão mesmo. Por quê? É o que o Léo falou. Se ele não tem uma organização de estudar, de se cuidar, além disso, não, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso dar aula das 7 às 10 da noite e tal. Cara, eu entendo, eu também preciso ganhar dinheiro. Mas para continuar ganhando dinheiro, eu preciso investir. Como é que eu vou investir? Qual que é o investimento que o personal dele faz? Aí entra a gestão. Em botar não é só uma camiseta legal, não é dar uma camiseta pro aluno. Isso é um mimo, então, é gostoso e tem que fazer. Mas, cara, se atualizar é você investir em você para poder entregar cada vez melhor. A atualização vem daí. Sim, não é colocando o cara de ladinho. Sim. É chegando para ele dizendo o seguinte, ó, sabe por que a gente não está fazendo um agachamento com 100 quilos? Tá? Nós estamos aí com um RM teu aí, 80% do RM, você está fazendo uma série de agachamento. Eu não vou te colocar uma super série porque não é o nosso foco. Porque não adianta nada eu colocar você para fazer um agachamento, te tiro do lado, aí você faz mais não sei quantos agachamentos livres, sem peso, até acabar o seu tempo. Eu estressei a tua musculatura, mas qual que promove mais rompimento do tecido muscular? O agachamento com quilagem alta ou eu ficar ali abaixando? Ah, mas é uma super série, é um complemento. Do quê? Você tá fazendo um agachamento onde você está agredindo a tua fibra muscular. Aí você acredita que se você sair dali e fazer um monte de agachamento até estressar, você está estressando, você está cansando, você está trabalhando dispositivos que não seria na musculação para fazer isso. Musculação é outra finalidade. Entende agora onde eu quero chegar? É muito modismo, muita inventação de moda. É gente que não sabe nem treinar fazendo bisset, trisset, drop set. Nossa. Porque é bonito. Não, vamos fazer um drop set. Você vê o aluno passar. Não, nós estamos fazendo um drop set. O professor passou um drop set. Não sabe nem treinar. Não sabe nem fazer um supino direito. Tá fazendo drop set, tá fazendo bisset, super série, sei lá o quê. Poxa vida, velho. Não passa por aí. Então a gente pode entender que espaço tem. Para todos os profissionais que estão aí, que estão se formando, espaço tem. Cabe a eles dedicarem energia para se especializar, continuar estudando, estudar a gestão, entender e principalmente, pelo que vocês estão me falando, o que eu entendi principalmente cumprir a função de educar o aluno, educar o cliente, né, em si, o aluno, para ele entender essas variações. De forma sucinta, às vezes eu tenho até pouca bagagem para comparado ao César para estar falando o que seria um processo de gestão, de diferenciação, mas vamos concluir que você saiu de uma faculdade de 4 ou 5 anos, você deve minimamente ser capaz de atender um público amplo de pessoas. Você deve sim continuar se especializando nisso, mas você deve abranger um volume muito grande de áreas. E principalmente, vamos colocar gestão de forma abrangente, porque se você não sabe quantas horas por dia você vai trabalhar, com que público você gostaria de trabalhar, com que público, o ambiente onde você está inserido, a cidade, a estrutura, qual que é o perfil, né, qual que é o perfil financeiro daquela região geográfica, se você vai trabalhar de forma presencial ou online, que online você pode até trabalhar em outros países. Então, se você trabalha 12 horas para poder pagar o seu custo de vida, você não paga uma especialização que custa 6, 7, 8, 15 mil reais. Exatamente. E se você também não paga, às vezes você paga, porque você trabalha o dia inteiro, mas em que momento você tira para assistir, para acompanhar, para se atualizar? Então, se você trabalha 6 horas a um custo mais elevado, você conseguiu fazer uma gestão de ter mesma receita com menos horas, você tem espaço para investimento e para atualização. Então, às vezes falta, o cara ele é gênio, acontece muito, o cara ele é gênio, ele sabe tudo sobre biomecânica, tudo sobre fisiologia, e ele fica, às vezes, 12, 10, 15, 20 anos no mesmo ponto e desiste da área
desesperançoso porque ele não conseguiu ver uma evolução. Mas ele nunca entendeu o que a forma como ele conversa com o aluno é importante, de acordo com o público que ele escolheu, se ele vai ou não utilizar gíria, se ele vai ou não ter uma linguagem mais formal ou não, se ele vai atender crianças ou se ele vai atender idosos. Então, são dois perfis completamente diferentes. A gente vê isso num pediatra, para um proctologista, para um cirurgião, para qualquer outro tipo de pessoas. Ele não entendeu como que ele deve gerenciar a empresa dele, porque ele é um personal, mas o que entra de caixa para ele não é para ele gastar, ele deve reinvestir uma parte na empresa. De giro, né? Vamos dizer assim, dentro da... Que é a atualização, que são os cursos, que é a terceirização daquilo que ele não pode fazer, que às vezes é a parte financeira, que é a parte de marketing, que ele tem que ter todo esse custo para que se um dia ele sofrer um acidente, ele se machucar, ele tenha uma cobertura de ele poder ficar o período afastado da atividade onde ele esteja coberto. Então, toda essa parte, se ele não tiver essa massa organizada, ele pode ser especialista em 25 áreas de atuação. Ele não vai conseguir uma boa gestão. Porque o educador físico, o personal, ele não é só um CPF. Ele é uma empresa também. Ele é uma empresa, né? Tem que ter essa mentalidade. É mais uma empresa que um CPF, exatamente, né, mas tem muito profissional que se trata como CPF. Mas aí o cara é onde ele começa a errar. É o que o Léo falou. Olha, eu tenho 1 ano para trabalhar, a maioria das pessoas da CLT tem 13º, férias. Então, eu preciso me estruturar para isso. Como é que eu faço isso? E outra, um cara que que já tem um certo tempo, 2 anos de aula, que ele dá aula 3 anos, que seja, ele já tem um histórico, ele sabe a fase do ano onde ele tem uma queda maior, frio, sei lá, qualquer outros eventos aí da região dele que é pertinente, ele também se programa, né? E questão também de precificação, ele precisa saber se precificar, tá? Essa precificação ela vai de acordo com a capacidade dele, mas também respeitando o mercado, um assoalho do mercado. Porque não adianta nada, vamos imaginar que hoje uma assoalho é R$60 uma hora a aula, tem profissional que cobra 110, 120, 150, 280 né? igual. Mas enfim, o que acontece? Não há problema nenhum dele começar, porque ele se formou há pouco tempo, ele está começando a se engrenar no trabalho, isso em todas as áreas, ele vai cobrar ali R$60 uma hora. Poxa, já vai dar um salário bacana para ele, onde ele consegue, né? E daqui 2, 3 anos, que ele construiu a carteira sólida dele, ele vai poder começar então a trabalhar na precificação, porque ele tem mais qualidade, ele tem mais para entregar, né? E ele fidelizou já, criou um nome, que não é fácil. Bom, o que acontece, que a gente vê muito, eu vai 21 anos formado, eu tenho amigos meus que estão vendendo sapato até hoje, que se formaram junto comigo, mas não conseguiram alavancar. Na época, porque a educação física não dá dinheiro, né? Cara, o cara está no mesmo lugar. Não estou dizendo que faz educação física é a profissão do momento, você vai ganhar. Não é nada disso. Mas, cara, se você acredita, vai para cima, porque é uma área totalmente promissora. Agora, não corte caminho. Não dá para cortar caminho. Você trabalha com saúde, com o corpo das pessoas. Eu costumo dizer, é o bem mais precioso que a pessoa tem. Ela está entregando o bem mais precioso. Infelizmente, a população nossa ainda não conscientizou disso. Se ela se conscientizar disso, ela vai olhar para você e dizer, esse cara tem que ser o cara. Sim. Esse cara vai cuidar de mim. Então, esse cara tem que ser o melhor que eu puder pagar. Né? E entra um pouquinho o alinhamento da expectativa. Se a expectativa for baixa para o profissional, por exemplo, o médico, se o paciente começar a duvidar daquilo que o médico está falando, ele vai trocar. Por que a gente não tem essa mesma situação? Então, a expectativa para um médico é que ele saiba, que ele seja certificado, graduado, né? Apto para aquilo. Às vezes, quando o personal fala não sei, é muito mais aceitável do que o médico fala não sei, eu errei. Então, a linha deve ser a mesma. Isso é muito verdade, porque a gente percebe eu meço, né? Graças a Deus, hoje praticamente zero. A gente trabalha com agenda lotada. Eu não abro mais minha agenda porque eu quero também viver e fazer outras coisas, outros projetos, né? Então, graças a Deus, né, Léo? A gente tá caminhando bem. Acredito que nós estamos fazendo alguma coisa certa, né? A gente está aqui hoje com agenda fechada por livre exatamente, né? Desenvolvendo um projeto novo e tal. Mas assim, a gente entende que a área é uma área que precisa de muito esforço. O profissional de educação física trabalha muito. Né? Isso aí já é de prática. Agora, precisa entender que você precisa criar valor. Valor não é preço. Exatamente. Valor é uma coisa. Preço é outra. Se você ir com a ideia de preço, você vai ser profissional medíocre. Sempre que você precisa agregar valor. A ideia aí é que o cara olhe para mim e fala assim, se eu pegar o dinheiro que eu pago para o professor César Viana, sair aí no mercado, com o mesmo dinheiro eu consigo encontrar alguém que me entrega o que ele me entrega? Não consigo, então ele não é caro. Sim. Sempre que eu digo a palavra valor, eu quero dizer exatamente isso. Exatamente. Então hoje você trabalhar com valor e não preço
é algo que, assim, poucos profissionais da área têm. Eu me admiro muito quando eu vejo o Léo, uma pessoa nova de idade, que tem uma visão que tem. Cara, o Léo, quando ele estiver na minha idade, ele vai estar 200 vezes mais à frente do que eu tô hoje. Eu espero isso. Que assim seja. Não, né? Por quê? Porque é um cara que eu comecei muito atrás dele na mesma época que ele, com a mesma idade, eu estava muito atrás. O Léo já está anos-luz na minha frente, com a mesma idade, fazendo a comparação. Então, obviamente, quando ele chegar na minha idade, ele vai estar muito mais que eu. E que ótimo. Por quê? Porque conseguiu pensar fora da caixinha. Conseguiu fazer um trabalho diferente, conseguiu pensar diferente, conseguiu ver a educação física com o seu potencial. A gente tem muito isso. De novo, com a minha experiência acadêmica, eu vi muitas pessoas que entravam no curso de educação física, por quê? Pô, eu vou jogar bola, eu gosto de jogar bola, então eu vou fazer educação física. Né? Não tem nada. Aí quando o cara entrava para uma aula minha que era de fisiologia, que a gente começava a falar de ciclo de Krebs, ele falava assim, mas educação física eu vou ter que fazer isso? Chegava em bioestatística e falava, meu Deus, tem matemática aqui. Tem matemática. Nossa, mas eu tô fazendo aqui. educação física, professor, não é matemática não. Mas tem matemática no curso de educação física? Tem. Bastante. Em fisiologia, inclusive. Em fisiologia. Ué, como que você acha que escalona uma pista de atletismo? Verdade. Caramba. O VO2, né? Como é que você faz fazer cálculo de VO2, fazer cálculo de médios, fazer cálculo de gasto calórico, é tudo matemática, tudo fórmula pronta, avaliação física, antropometria. É que a gente acaba usando muita planilha, mas, por exemplo, se a tua planilha der um problema hoje, no mínimo você tem que saber para onde que a fórmula está indo para você saber corrigir aquilo. Exatamente. Então, assim, você faz muito mais rápido com aplicativos e tudo mais, mas existe muita conta. Pessoal, tá muito boa a conversa, mas a gente já tá estourando o tempo mais uma vez. Vamos ter que fazer um novo episódio sobre esse assunto. Com certeza. Não, tem muito assunto, tem muito como pra gente destrinchar ainda desse assunto. Tá muito bom mesmo, tá muito rico essa nossa conversa. Só que, antes da gente encerrar, eu queria que vocês pensassem como que vocês podem resumir tudo que a gente falou aí em uma frase pra gente encerrar essa nossa conversa. Enquanto isso, só vou agradecer mais uma vez aí nossos parceiros, claro. Enquanto a gente vai pensando nisso, porque realmente sem eles eu acho que nada disso ia ter acontecido. A Pacer, a rede de academias aqui de Ribeirão Preto, a Pharmatrix, farmácia de manipulação, parceiraços nossos também, Eleve Estética Avançada, uma clínica de estética maravilhosa aqui de Ribeirão Preto também, a Extreme Camisetas, o Rodrigão confiou aí no nosso trabalho, a Golden Beach Arena lá de Cuiabá, como o nosso podcast aqui vai ter alcance global, eu não falo nem Brasil só, mas global. Legal. Então eu acho super relevante, o pessoal lá da Golden Beach Cuiabá acreditou muito na gente, muito obrigado. E, pô, se não fosse os meninos da Dom Johnny também, a gente falou, você até comentou, a gente confia no nosso barbeiro. Confiante. Mas e o profissional de educação física, às vezes a pessoa não presta muita atenção. Pô, faz todo sentido, a gente confia demais no pessoal lá do Dom Johnny, isso é fato. Bacana. E muito obrigado mais uma vez aí a todo mundo que acreditou na gente na segunda temporada. Espero ter vocês aí conosco novamente. Agora, para encerrar esse episódio, querem falar mais alguma coisa aí? Uma frase? Não sei se eu coloco numa frase, mas vamos tentar resumir o máximo que eu puder. Olha, para quem vai buscar praticar, né, mudar de vida. Entenda que você está partindo não é para um projeto de verão, não é para um carnaval, não é para um casamento. Isso aí tem que ser um projeto de vida. Tá? Musculação, qualquer outra modalidade, esse é um projeto de vida, se manter-se saudável, acordar pela manhã, ir para academia não é gostar de ir para academia. Você não escova os dentes todos os dias, você vai ter que ir para academia todos os dias, você tem que fazer. Então, a primeira dica que eu dou é, se você está afim de mudar radicalmente, mude, não precisa ser radical. Respeite um pouco alguns limites, né? Procure auxílio de profissionais, mas entenda que é mudança de comportamento, não é uma mudança de shape. Tá? Tem que mudar a cabeça. Mindset. Não queria falar isso, mas estou falando. Para a escolha de um profissional, volto a dizer, é o teu corpo, é o teu bem mais precioso. Se isso aí quebrar, acabou tudo. Sim. Então, quem é esse profissional que vai cuidar de você? Você não escolhe qualquer médico para fazer uma cirurgia com você. Né? Então, é natural que você também não vai escolher qualquer profissional para cuidar de você. E em todas as áreas tem bons e não tão bons profissionais. E para os profissionais, já que a gente abordou muito, por favor, para de inventar moda. A coisa é mais simples, não é assim que a gente vai alavancar. Não precisem me ouvir, mas com a minha experiência, eu já errei muito e eu falo com toda a segurança. Não invente moda, você não vai cativar o seu aluno entregando para ele exercíciozinhos diferentes. Você vai cativar o seu aluno entregando para ele resultado. E resultado, não estou dizendo só resultado físico, não. Resultado é de uma coisa mais, uma esfera mais global.
É o cara conseguir tomar decisões mais assertivas na empresa dele, é ele conseguir ficar com mais tempo com a família dele, é o vovô conseguir tirar a compra do mercado do carro sozinho, a vovó levantar com o neto do sofá sem precisar de ajuda de ninguém, sem dor nas costas. Então é muito mais além. Sim. Entregue isso pro seu aluno, pro seu cliente, e com certeza você vai estar no caminho certo. E eu digo mais, o aluno, ele não está querendo o profissional de educação física, o treino que aquele profissional dá. O aluno, ele quer o resultado daquilo. Todo aluno quer resultado, com Ele certeza. quer não sentir dores, ele quer gostar de se ver pelado no espelho. Ele quer saber que o que ele está A fazendo faz saúde sentido. emocional Exatamente, faz parte do contexto. Sim. O que é a saúde emocional? Cara, eu tô aqui, eu me olhei no espelho, porra, tá Tô legal, confiante. tá bonitinho, essa calça tá ficando boa em mim, essa camisa aqui tá legal. Pois Isso é, é saúde sim. emocional. Isso é saúde Pô, emocional. essa camisa não tá mais servindo, É, isso pô, é bom, tô é um bom crescendo, sinal. Tá é. gastando dinheiro com roupa agora. Tô gastando dinheiro com roupa, isso são consequências. Então né? é isso. Então, assim, a saúde emocional, ela faz parte do contexto. Não adianta você pensar que... E também, aí você tem uma linha de várias coisas que a gente pode benefícios discutir que a gente e pode tal. pontuar. E aí, Quer complementar alguma enfim. coisa, Léo? Então vai, para fechar o último vídeo dessa primeira produção que a gente está fazendo, a gente abordou saúde, a gente abordou lá da questão profissional, a gente falou com alguns atletas, a gente está... nosso objetivo aqui é transmitir uma mensagem simples, a gente toma muito cuidado com o que a gente está falando aqui para a gente poder contribuir e não o contrário. Não criar mais a gente- conflitos, né? A gente quer trazer ideias saudáveis que ajudem pessoas, que tornem as pessoas mais felizes, mais saudáveis, que melhorem a sociedade. A gente quer pontuar coisas que ajudem a nossa área a crescer, que ajudem nosso aluno a evoluir, que tornem o profissional cada vez mais realizado, mais estruturado. Então, acho que para fechar, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que cabe nesse projeto que a gente tomou muito cuidado para criar, que é: uma mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao tamanho anterior. Então, a gente está aqui com essa finalidade. Lindo. Uau, Lindo. perfeito. Eu resumiria essa nossa conversa. A gente abordou 2 assuntos principais, pelo lado do aluno e pelo lado do profissional. Pelo lado do aluno, a única dica que eu daria é: pesquise, conheça bem o seu profissional e escolha o profissional que mais Não se pelo adequa. preço. Não Não pelo pelo preço. Por favor, não pelo preço. Porque entenda da responsabilidade que esse profissional vai ter com o seu bem mais precioso, A gente que é a sua mostrou as saúde, opções aqui. como você acabou de me falar. Já do lado do profissional, agora falando como empresário, como empreendedor, gestor de empresas, eu digo que pense no seu nome como uma empresa. Você, enquanto profissional, você é uma empresa. A partir do momento que você ter essa visão, começar a ver o seu trabalho pelo lado empresário e não pelo lado individual, com certeza vai ser outra história dali para frente. E lembre sempre de, quando for vender algo para o seu aluno, venda o resultado e não o seu serviço em si. Não sua hora, não seu tempo. O seu cliente ele está comprando pelo resultado. Você sabe, você só fez um parênteses, você sabe a pior coisa do mundo? É você ter um cliente que ele está com você porque ele é teu amigo. Essa é a sensação que eu dispenso, eu não quero. Eu quero que o cara esteja comigo porque ele diz assim: se eu sair desse cara eu não vou arrumar outra coisa igual. O comprometimento é completamente Tá? diferente. Não vou ter os meus resultados. Ele fica comprometido com isso. Sim. Mas aí eu gosto ainda, além disso, eu gosto da aula dele, eu gosto dele, me identifico com ele, quero ser amigo dele. Aí tudo bem. Mas se você ter uma pessoa com você só porque ela é tua amiga, é horrível não é isso. sincero. Complicado, A melhor coisa do mundo é a pessoa que ela termina ela fala: caramba, eu esperava muito menos do que isso. Aí você fala, Pronto. Esse é o termômetro Sim, maravilhoso. 10 horas né? da noite, depois de 12 aulas, fala: pronto, o dia valeu. Valeu a pena. Exatamente porque não é fácil, né, Léo? A gente desde as 6 da manhã, paulada, É muita e vai coisa. pra cima. Eu não posso reclamar, não. Sou muito grato ao Papai do Céu. O Papai do Céu foi muito generoso comigo, muito meu amigo. Os erros que eu Amém. cometi não atrapalharam tanto, mas Amém. dificultaram. Muito bom, pessoal. Obrigadão aí por mais essa conversa extremamente rica. E se você gostou, tem todos os nossos episódios, está no nosso canal do YouTube. Sinta-se à vontade de encontrar a gente nas nossas redes sociais também. Interaja, mande perguntas. Se você quer falar sobre algum assunto específico, por favor. A gente quer muito ouvir o que você tem a dizer também. Muito obrigado e a gente se vê num próximo episódio.